Você que é empreendedor, fica mexendo com folha de ponta até hoje, você está com um problema sério. Esse negócio de o olho do dono que engorda o gado, né? Essa frase que você usa, essa frase você não sabe nem por que ela foi criada. Vou te falar. Todo ambiente que você entrar, onde tiver gente fazendo coisa diferente, isso vai atrair coisa diferente para você. E aí eu vou dar um bom conselho para vocês, que eu vou chamar de bom porque eu gostaria de ter ouvido. Eu não gostaria de ter descoberto sozinho. Que quando eu comprei, faturava 500 mil reais por mês. Agora nós estamos com um faturamento de 800 milhões de reais. Aí você fala, como que vocês dão conta de fazer? Quero que você acompanhe agora o que o Pablo Marçal falou do Encontro de Negócios, que é um evento que vai acontecer agora, nos dias 27 e 28 de agosto. Eu quero te convidar para estar junto com a gente, para entender um pouco mais sobre gestão, marketing, vendas, sobre novos negócios, apresentação de produtos, startups, economia tradicional, enfim, você sai de lá com a cabeça a 1000 por hora. Acompanhe aqui, fala com o nosso time comercial. Eu tenho certeza que serão 2 dias de muito network, muito negócio e sair de lá com a cabeça fervendo. E aproveita, já se inscreve, deixa seu like aqui e me acompanha no Instagram, que lá eu mostro todo dia a dia do nosso negócio aqui. Salva de palmas aqui, sócio, amigo, Pablo Marçal. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Joia. E aí, gente? Tudo bem com vocês ou não? Tomem seus lugares. Quer tirar foto aí, assim? Tomem seus lugares e lá vamos nós. Rapaz, eu tava na escola sem blusa. Eu coloquei essa blusa para vir aqui, para não ficar tão feio. Tamo junto. Não, tava no frio ali. Fui levar meus filhos na escola só com a camiseta de malhar. Ninguém tava acreditando, tá frio aí, né? Mas aí, para não ficar tão amador, coloquei minha blusa do Iron Man, que meu amigo também é Iron Man, um fogaço. Vocês estão bem ou não? Vocês querem prosperar mais ou não? Ou tem que trabalhar menos? Mas repete comigo aí para dar uma aquecida. Fala assim, quem trabalha muito não tem tempo para prosperar. Não tem tempo de levar filho na escola, não tem tempo de sentar à mesa, não tem tempo de fazer coisas que vão fazer falta, viu, depois. E depois o dinheiro que você arruma, não compra isso de volta. Tá, mas me dê justificativas de como fazer para trabalhar menos. Muito simples, tem que ter ferramenta trabalhando por você. Nós estamos numa era agora que o crescimento não envolve colocar mais gente. O crescimento envolve sempre menos gente e mais tech. Pode falar o que quiser, é porque ainda não pensou numa forma de colocar tecnologia ao seu favor, né? Método, referência ou ferramenta. O que é isso? Quando você coloca na sua cabeça que negócios devem ser potencializados pela mentalidade do dono, por exemplo, você morre de medo do seu negócio não quebrar, mas eu nunca vi um negócio quebrar. O que quebra? O que quebra é a cabeça do dono. Então, o primeiro conselho, esteja sempre atualizando essa cabeça, porque nós só fazemos aquilo que nós fomos programados. Eu conheço o Antônio há mais de 15 anos, tem muito tempo. Eu conheço o Antônio e a gente veio de um lugar, né, da mesma cidade, de Goiânia, mexendo com o mesmo setor de moda. E a gente, junto ali nesse setor de moda, a gente tinha um nível de mentalidade. Um dia, eu e o Antônio, nós lideramos um negócio, a gente não era sócio, não era nada, mas a gente tomou a frente para liderar uma frente, né, com 250 empresários lá em Goiânia, tudo industriário do setor de moda. E aí a gente resolveu fazer um programa de exportação. Ele mexe com isso desde aquela época, e ele já fazia exportação na empresa dele e a maioria não fazia. A gente foi lá, juntou com o FIEG, né, com a Federação de Indústria lá do nosso estado, tipo a Fiesp aqui, e aí a gente foi para a Colômbia juntos, um grupo de uns 30 mais ou menos. Lá vamos nós aprender sobre exportação, aprender a falar espanhol, ir em feira, visitar a empresa e mudar a cabeça. Naquela viagem eu já volto com a cabeça diferente, que aí nossa empresa não mexer com exportação, mas aí você associa com pessoas que querem fazer isso. Logo a gente estava mexendo com exportação, logo a gente estava avançando de um jeito que a gente nem imaginava. Então a mentalidade tem a ver com as pessoas que você anda, né? A gente fazia desfiles, a gente ficava trazendo clientes para comprar todas essas empresas juntas. E aí o que acontece? Quando você fica só dentro da sua empresa, você não enxerga nada. Você enxerga problema com folha de ponto,
Você que é empreendedor, fica mexendo com folha de ponta até hoje, você está com um problema sério. Você que fica discutindo sanção, advertência de funcionário, eu acho, é sério mesmo. Para mim, você está preso lá na década de 90, naquele negócio de tem que chegar antes de todo mundo e ir embora depois, porque meu avô deu certo com essa técnica. Não precisa. Esse negócio de o olho do dono que engorda o gado, né? Essa frase que você usa, essa frase você não sabe nem por que ela foi criada. Não foi sobre chegar primeiro e nem sair depois. Essa frase foi criada porque mais de 90% das fazendas do Brasil não tem balança. E aí a gente que mexe com boi, que mexe com vaca, na hora de vender para o frigorífico, e aquele frigorífico que não, só vai lá e mede no olho também, por exemplo, uma vaca está lá com 18 arroba, cada arroba é 15 quilos. Quem é dono do boi ou da vaca, né, pelo período que tem, pelo olhar, você assimila as duas coisas e fala, isso aí tem 17 arroba. Não, isso aí tem 15 arroba. E o comprador sempre baixa um arroba e o vendedor sempre aumenta uma. Porque sabe que está no olho e se for para errar, que erre para cima. O comprador, na mesma teoria, se for errar o peso, erre para baixo. Aí a gente usa nosso método científico turco chamado nem eu nem você. Olha como é que eles acertam com alta precisão o peso do gado. Um arroba para cima, eu que estou vendendo sempre coloco. Eles sempre colocam uma para baixo. Então nem eu nem você, eles acertam com uma precisão absurda o peso do gado. Um puxando para baixo, outro puxando para cima. Quem criou essa frase? O cara que compra gado. Ele fala, o olho do dono sempre engorda o gado. E ele sempre acha que tem 15 arrobas a menos. Por que eu estou te falando isso? Se você, em definitivo, tem um arroba a menos, né? Você, em definitivo, começar a pegar toda a programação da sua cabeça, você vai ver o porquê que você não prospera como deveria. Marcelo, eu não tenho que ficar preocupando com a empresa? Eu vou te falar. Todo o ambiente que você entrar, onde tiver gente fazendo coisa diferente, isso vai atrair coisa diferente para você. E aí eu vou dar um bom conselho para vocês, que eu vou chamar de bom, porque eu gostaria de ter ouvido. Eu não gostaria de ter descoberto sozinho. Eu gostaria de ter participado de lugares como esse, ser desafiado, como vocês estão sendo desafiados, andar com gente que já tem track record, que já tem acesso, que já tem as ferramentas, que já tem tudo, né? Eu e o Antônio e a Maiara, nós temos uma divisão dentro do nosso ecossistema de acelerar empresas. Então, eu acredito que empresas, né, no processo que a gente está já ajudando algumas, e eu tenho algumas dezenas de companhias que eu sou majoritário, nós temos alguns códigos. Por exemplo, tem companhia minha aqui, que quando eu comprei, faturava 500 mil reais por mês. Agora nós estamos com um faturamento de 800 milhões de reais. Aí você fala, como que vocês dão conta de fazer? Nós temos um conglomerado gigante, a gente pega tudo que dá certo e tudo que dá errado e só fala, executa. Então coisas, por exemplo, já fizemos mais de 1 bilhão só com curso. Você imagina. Realmente as pessoas me acusam que eu fiquei rico vendendo curso, fiquei mesmo. Por quê? Porque você tem resultado e as pessoas querem comprar o resultado, porque conteúdo é gratuito. Vocês concordam comigo ou não? Você vai no Google, não tem tudo de graça? Então por que alguém paga? Pela experiência, pelo método, pela referência. As pessoas querem o passo a passo, elas querem os drivers mentais, elas querem uma curva de aprendizado menor. Anota essa expressão em curva de aprendizado. O que é curva de aprendizado? Contratar um funcionário ruim, barato, às vezes, a curva é longa, logo sai mais caro. Fazer sozinho a curva de aprendizado vai demorar mais, logo é mais caro. Então, às vezes, você pensa que está ganhando alguma coisa, mas na verdade você está perdendo. O Antônio, quando ele era o vice-presidente do grupo, como os negócios nossos cresceram, não dá para ele mais nem continuar em cargo, senão vai atrapalhar os dois. E aí, o Antônio, ele olhou e falou, vamos ver uma oportunidade aqui, vou trazer a maior empresa de sistema aqui. Aí eu, vamos ver o que esse cara quer, né? Aí trouxe um sistema de mais de 1 milhão aí de reais para a gente otimizar as últimas coisas que faltavam na companhia. Um sistema, pelo menos mais de 170 pessoas ficaram desconectadas. Por quê? Porque o sistema faz tudo sozinho. Quando você olha um reflexo desse, você vai olhar, dá uns 5 milhões de reais de impacto numa folha de pagamento. E aí você olha e fala, cara, por que alguém não tinha olhado isso antes? O Antônio que olhou. Uma salva de palmas para esse cara, que ele é brabo.
Engraçado é que você pensa, não, esse negócio sai caro, o sistema. Mas a solução que o sistema traz é uma eficiência mais do que o valor que eu falei. É uma velocidade, é uma confiabilidade, é uma eficiência tão absurda que eu fico me perguntando, por que eu não fiz antes? Por que eu não fiz antes? Então, o que você tem que aprender? Você tem que aprender que essa curvinha de aprendizado, tem gente aqui que vai levar sozinho 20 anos para chegar no resultado. Se for entrar em lugares onde pessoas estão só mexendo com isso, você vai diminuir isso para 2. Mas eu queria que esse trem mais rápido. Joga no tigrinho que é mais rápido. Não acredito em soluções ultra rápidas. Eu acredito na lei da semeadura. A lei da semeadura, eu vou lá plantando, vou colhendo, depois eu replanto, depois eu colho, depois eu planto, depois eu colho. Eu sei que 5 vezes você fazendo isso, é insuportável a colheita. Tem que ter terra. Se você não tiver terra para plantar, a terra é cérebro. Tá, mas todo mundo tem cérebro. Como assim? Você acha que eu não tenho? Eu acho que você não tem. Por quê? Porque para lateralizar o cérebro precisa de experiências, habilidades e competências. Todo mundo tem o mesmo cérebro. Cérebro gelatinoso, 90% do cérebro é água, tudo bonitinho, só que a maioria dos neurônios estão sem conexão. Grande parte estão sem cabeça, a maioria não trabalha em conjunto e fica usando essa massa todinha para ficar com 70 mil pensamentos perturbadores todos os dias. E aí que está o detalhe, anota aí, coisas que vocês vão fazer. Listar novos desafios. Segunda coisa, listar novas dores. 3, listar mesmo, criar uma lista de cada um, novas conexões. Vamos lá, primeiro desafio. Por que desafio? Desafio é aquilo que agora você não consegue fazer. Se você me chamar agora, eu estou com tênis de jogar tênis. Se você me chamar agora para falar assim, ó, vamos correr 100 km agora, ou descalço com esse tênis, eu vou. Porque eu sou Ultraman, Ironman é cor do passado. Mas eu vou sair daqui rindo, só vou falar para alguém assim, ó, me acha no caminho e me dá um gel, um carbozinho, e de vez em quando eu vou parar em algum posto para beber água. Mas daqui lá do jeitinho que eu estou aqui, ó, vou só na ponta do meio fio, faço desse jeito aqui, ó. Fico 10 segundos fazendo isso aqui com o quadril, ó. Dos dois lados, solto só isso aqui, ó, não preciso mais nada. E miro lá para o resort, que é 100 km, e vou embora. Aí você fala, cara, mas é simples assim correr? Primeiro você tem que ter tido essa história. Se você não tiver essa história, o que vai acontecer com você? Você vai ter pane daqui lá, vai te dar cãibra, vai te dar não sei o quê. Para mim é mais um dia de corrida. Em um ano, eu corri 2.300 quilômetros. E eu sei que não corre, você fala, meu Deus, é demais. Eu fui trocar ideia um dia com um cara do GSI, correu 7 mil no ano. Depois o cara do interior de São Paulo correu 15 mil. 15 mil é uma maratona por dia. É um cara aqui do interior de São Paulo, fez uma maratona, 42 quilômetros todo dia, 4 horas por dia fazendo esse trem. Todo dia, o ano inteiro. No ano que teve 366 dias. Ele fez todos os dias. Aí você fala, cara, mas o corpo humano tem essa capacidade? Tem. Só que você precisa modelar a sua mente para isso. Só que corrida para mim, então, não é desafio. O Antônio, que é Ironman, também não é desafio. Então, desafio é para quem? É para quem não acredita em si mesmo. Para quem não viveu essa história. Então é difícil alguém chegar em mim, eu tenho um desafio para você. Eu falo, nossa, eu vou estar tremendo. Fala, qual é? Ah, isso aí não é desafio. Isso aí eu dou conta. Fala assim, ó, desafio é aquilo que eu ainda não consigo. Então o que eu tenho que fazer quando eu não consigo? Eu tenho que ir por partes. Eu tenho que fazer o acesso primeiro, depois o desenvolvimento, depois a potencialização e depois eu chego no tal do resultado final. Agora, anota aí, para ter resultado final, precisa de micro resultados. Ou seja, precisamos ter micro resultados. O que é de fato um micro resultado? Você fala hoje, ó, a partir desse evento eu vou acordar mais cedo todo dia, até o final do ano. Qual o intuito de acordar mais cedo? Fazer coisas que vai mudar a sua vida. Porque se for só para acordar mais cedo, eu recomendo que você não acorde. Então, se a fórmula do acordar cedo, esse é o erro do mundo. Todo mundo acha que o acordar cedo cria uma atmosfera diferente. Não, o motorista de ônibus, o padeiro acorda mais cedo que a sociedade inteira. E está lá preso na atividade dele. É para acordar mais cedo, para você mentalizar, para você ler, para você escrever pílulas, para você fazer coisas onde a sua cabeça vai começar a mudar, não vai ter ninguém
Não vai ter ninguém enchendo o saco. Acordar mais cedo é uma garantia de ninguém atrapalhar a sua frequência. Por isso que eu acordo. Segundo, aí você acordou mais cedo todo dia, você vai ter um primeiro micro resultado. Você vai ter um tempo com energia diferente. Segundo, você vai ter que dormir mais cedo. Já é o segundo micro resultado. O que é micro resultado? Parece que não dá em nada, parece que não é relevante, parece que não significa nada para ninguém. Só que significa muita coisa. Significa que você está construindo pequenos tijolos. Você está fabricando seus próprios tijolos. E aí que tá, fabricar o tijolo dá trabalho? Dá. Aí depois você tem que ir construir a parede, ou o muro. Você tem que construir isso. O resultado é a parede pronta. E as pessoas querem sair do pó para a parede já pronta e pintada. E o processo? E a multiplicação de micro resultados? Não dá para sair com esse negócio pronto. E tem gente que, como não crê no resultado, não fabrica nenhum tijolo. Nenhum tijolo. Uma casa lá na África, eu não sei se eu estou enganado, se às vezes você lembrava, Tônio? Você foi lá comigo já, não já? Não? Acho que a gente deve precisar de uns 10 mil, 5 mil ou 10 mil tijolos para fazer uma casa lá, onde a gente está fazendo. E aí a gente junta aquele bloco certinho, vai lá, faz o baldrame, faz a base da casa. Acho que a base deve custar uns 5 mil reais. Os tijolos devem custar mais uns 10, sai R$1 cada tijolo lá. E aí quando a gente faz as bases todinhas, aí fala, agora esse bloco aqui ó, de 10 mil tijolos é para fazer a casa. Chega lá, constrói a casa, só com o encaixe bonitinho, e aí talvez 80% da casa é a própria base e o tijolo, depois só vem com a cobertura. E eu fico vendo as pessoas fazendo os tijolos, porque a gente não compra tijolo lá, a gente faz o pessoal lá de Camisungo, na África, fazer o tijolo. E o fato deles fazerem o tijolo, eles fazem tudo. Isso dá um valor naquela construção, que a gente poderia pegar só doação e comprar, mas a gente fez o quê? Os homens lá, eles não trabalhavam. E aí eu falei, eu não admito comprar nada pronto para mandar ninguém de fora fazer. Nós vamos dar trabalho para esses caras. Hoje tem pleno emprego num lugar onde 80% dos homens ficavam em casa e as mulheres pegavam as enxadas para trabalhar nas fazendas em volta e as crianças cuidavam das crianças. Eu falei, aqui não, aqui você vai fazer diferente. Aqui nós vamos colocar o homem para trabalhar, a mulher para cuidar dos filhos e de casa, e aqui nós vamos... Vocês estão entendendo? Levou 3 anos para eles aceitarem, os homens. Você que é homem, você imagina um negócio desse ou não? Esse é o futuro que o comunismo prega, tá? É pôr a mulher para trabalhar e o cara para ficar em casa. É porque eu vi lá. E eu não acreditei. Eu falei, vocês estão brincando que vocês não trabalham? Não, aqui é a mulher que tem que se esforçar mesmo. E os caras em casa. Eu, bicho, tem um trem errado. Vocês vão deixar sua mulher pegar na enxada? Não, elas é boa de enxada. Uma nação inteira, quando ela é enganada e configurada, eu quero que você repita assim comigo, ó. O que eu faço hoje é o que eu fui programado ontem. Quem aqui gostaria de dar uma reinicializada na sua programação mental? Levanta a mão. Ó, lugares, pessoas, frequência, ações e resultado. Depois desse circuito inteiro é que a sua mente recebe uma nova atualização. Por que eu pego no pé dos meus sócios para todo mundo fazer o Ironman? Porque depois que você sai de uma ponta até a outra, quando você atravessa aquela linha de chegada, é assustador ou não, Antônio? Demais. É novo homem, né? Mentalidade diferente, fala que a gente pode muito mais do que a gente imagina. Quanto tempo você ficou sem comer açúcar? Estou ainda, né? Já tem 1 ano e 6 meses já. 1 ano e 6 meses sem comer açúcar. Por quê? Porque na mentalidade de alguém que é esportista, o cara não importa com isso mais. A cabeça dele muda. Fala comigo assim, ó, metanoia. A metanoia é uma coisa muito simples. Metanoia é algo que se você decidir tomar, não tem como voltar atrás, porque é uma mudança de rota. Anota o que significa metanoia. Metanoia é igual mudança de rota. Ou seja, quando você está... Esse uou seu é engraçado demais. Às vezes quando eu contrato uma pessoa nova para mexer no painel de LED, e aí a primeira vez que o cara está assistindo o MEDP, ele fica soltando um monte de putz, porque o cara ainda não viu. Lembra que o uou dele é dele, ele que está tendo esse momento, quer dizer, você não tem o mesmo uou que ele, né? Mas é engraçado. Não contratou não, ele é contratado para outra coisa. O problema é que o que eu estou falando está mexendo com ele. Olha lá. E às vezes você fala, mas não é interessante, não é mesmo, porque às vezes você está num nível e ele está no outro.
Agora, tem hora que você não fala uou hora nenhuma, é porque você nem presta atenção no que está acontecendo. Uou! Você que não fala uou hora nenhuma, tem alguma coisa errada com você. Ou era você que tinha que estar aqui, a gente que tinha que estar sentado aí. Uou! Aí, ó, o uou dele aí, ó. O que acontece? Vocês estão aqui, vocês podem ficar convencidos de um monte de palestra e tudo. Se eu fosse vocês, eu traduziria tudo para ação, para ter micro resultado. Depois que o cérebro passa por um circuito e ele chega no resultado, ele tem um sistema de regulação de alta eficácia que ele transforma a cabeça. Só tem um jeito de transformar a sua cabeça. Depois de chegar no final de um ciclo de resultado. Quando você completar aquilo, quando chegar na plenitude daquilo, seu cérebro sobe. Quimicamente, fica bem aqui, ó, onde está a curva da sua sobrancelha. Aqui em cima, um dedinho acima, bem aqui, ó. Põe um dedinho aí, para você lembrar. Esse negocinho aqui, ó. Esse lugar chama-se córtex dorsolateral. Onde está a curva da sobrancelha, um dedo acima. Córtex dorsolateral, anote isso aí. Córtex, com X no final. Córtex dorsolateral. Significa sistema de regulação de alta eficácia. O cérebro não acredita que você dá conta de fazer as coisas. Aí você vai lá, melhora suas habilidades, melhora suas experiências. Eu fui outro cara, velho, desde aquela viagem que a gente fez. Você lembra que ano que foi aquela viagem? 2014, né? Foi 14 para 15. 2014, a gente, há 12 anos atrás, a gente estava embarcando numa experiência onde eu estudei tudo, ele já fazia, a nossa empresa, a maioria não fazia, e o Antônio deu uma direção para a gente. Eu falo brincando direto para o Antônio. Eu lembro que eu entrei numa empresa que até o copo de café estava chamando a minha atenção. Do tanto que a gente parecia que não conhecia o mundo, ficava só em Goiás, na nossa cabeça de fabricar roupa. Aí o copo de café mexeu comigo. O jeito que os caras colocavam as máquinas, aí eu falei, cara, minha mente começou a abrir só de entrar dentro da empresa dos outros. E aí que está o detalhe, se você não buscar ficar em crise, você não cresce. O que é o problema do cérebro? O cérebro que foi programado para estabilidade, ele não vai crescer. Ele vai sempre chegar num patamar e vai parar. E aí que está o detalhe. Prosperar não é grana, prosperar é crescer. O que você tem que fazer? Arrumar um jeito de ficar em crise o tempo inteiro. Por que ficar em crise? Por exemplo, é mais barato guardar meu jato. Eu deixo um jato aqui e deixo o outro em outra cidade. Aqui que eu falo no Catarina. Você não tem noção. O jato no Catarina é 3 vezes mais caro que deixar em Jundiaí. E aí o que acontece? Por que você deixa no Catarina um jato e deixa o outro lá? Por quê? Eu vou usar as minhas 2 aeronaves para ter network com mais gente. Mas por que você não põe todas lá? Que é mais barato. Eu deixo uma na HBR, 2 que é no HBR, 2 em Jundiaí e uma no Catarina. Lá em Jundiaí, meu avião, a hora que eu chego no hangar, tem 2 maior que ele, tá tudo bem, eu nunca fico para baixo lá. Quando eu chego no Catarina, o meu avião fica guardado debaixo do avião do Adib, da CIMED. E meu avião parece o cachorro do avião dele, do tanque é pequeno. E aquilo me dá uma crise absurda. Então eu chego e falo, gente, eu tenho que prosperar. Quando eu pouso de helicóptero lá em Jundiaí para decolar num avião maior, eu deixo o maior de lá. Quando eu vou decolar, eu não sinto crise lá. Lá é barato. Olha que interessante, gente. Eu estou chegando no helicóptero de 25 milhões, os 2 jatos. Um fica aqui, outro fica lá. O de lá é maior. Eu chego, não tem disparidade, não tem crise em Jundiaí. Mas quando eu estou no Catarina, eu vejo tanto avião doido de 500 milhões, de 400 milhões, que avião de 20 milhões parece que é de brinquedo. Perto disso. O que você quer ensinar com isso? Esteja sempre se colocando em lugares onde você vai ficar com crise. Sente-se sempre em mesas onde você vai olhar e vai falar, será que eu fui congelado 50 anos e descongelei agora? Eu estou perdido. Eu sempre amei sentar nessas mesas. Depois você vai sentir uma carência. Quando você dominar todas elas, você vai achar muito difícil encontrar uma pessoa assim. Então vou dar um conselho. Nesses próximos 2, 3, até 5 anos, sente em todas as mesas que você der conta de suportar. Porque vai chegar uma hora que você vai estar num lugar bem chato. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que vai falar uma coisa que você não sabe.
Se você ficar repetindo a sua vida de gestor, de dono, de CEO, todo dia, brigando com folha de ponto, brigando com o fluxo de caixa, brigando, sua cabeça vai ficar cauterizada, você não vai conseguir ver coisas diferentes. Você não vai conseguir fazer nada fora do que foi programado. E a parte boa é que quando a gente está junto com pessoas que estão interessadas nisso, a gente programa uns aos outros. Cara do céu, você não tem noção. Eu nunca imaginei que eu ia ter 2 empresas. Você imagina, tem mais de 70 companhias. Aí você fala, como é que você aguenta, Marcelo? Eu não aguento nenhuma. Quer saber ou não? É mais fácil ter mais empresas do que ter uma. Alguém fala para mim assim, duvido, fala. Então, quando eu tinha uma empresa igual a maioria de vocês, era um saco. Porque eu ficava olhando o que o outro estava falando. Eu ficava querendo saber a picuinha que estava deixando o outro com raiva. Agora, não sei nem quem é quem. Um RH é só um, financeiro é só um, de todas as empresas, só para você ter uma noção. Aí que está o segredo. Você tem uma estrutura robusta para todas as companhias. Agora, dá um trabalho ser patrão de 15 funcionários, de 30. Agora tem um ecossistema com 40 mil pessoas, não dá o tanto de trabalho. Porque todo mundo faz o seu papel. Se eu tivesse hoje a necessidade de colocar pessoas para ligar no fluxo que o nosso ecossistema precisa, eu acho que eu ia precisar só de atender de call center uns 5 mil. E aí que está o segredo, nós não temos nenhum. Uso uma ferramenta que liga sozinho, usando a minha voz ainda. É assustador. Está terminando de desenvolver uma ferramenta agora que eu vou ligar por vídeo e a pessoa vai falar comigo e não vai saber que não é eu. Então não dá para fazer colocar milhares de pessoas para serem eu. Tem que ser um robô para fazer isso. Eu confesso para vocês que às vezes eu fico intrigado com essa geração, porque algumas pessoas como eu foram desbravando e não tinham os lugares para fazer isso. Não tinha. Porque se tivesse eu estaria lá. Se tivesse eu pagaria tudo para ter esse negócio mais rápido. E por que você foi ter stand de companhia, Marcelo? Porque eu comecei a ensinar e as pessoas que conectavam comigo, muitas delas tinham soluções que eu não tinha. Eu fui assistir a solução, apaixonei pelo coração dessas pessoas e falei, vamos embora montar um negócio tão junto. Eu não estou caçando negócio, eu caço é gente. O Antônio é o cara que às vezes até fica contrariado comigo. Porque ele fala, esse negócio é bom. Eu falo, eu não quero saber do negócio, eu quero saber da pessoa. E assim, não falha, tá? O negócio para mim, todo tipo de negócio é bom. Todos. Todo negócio, desde que seja legal. Eu não estou caçando isso, eu quero achar o coração. Coração que é ensinável, coração que é simples, coração que é leal. Quando eu acho essas 3 coisas, se quiser anotar para você recrutar a gente, até para trabalhar. Se essa pessoa não tiver essas 3 coisas, não contrate ela. Ela pode ter o melhor diploma do mundo, ela vai te dar prejuízo. Coração simples, ensinável e leal. O que é simples? Tem 3 formatos. Tem a pessoa que é simplória, que é aquém da natureza. Tem gente que é simples, que é em linha com a natureza. E tem gente que é sofisticada e nojenta. Todo sofisticado dá prejuízo nas companhias. Todo simplório dá prejuízo. E o simples resolve 90% das coisas sem gastar R$1. É incrível. O sofisticado sempre começa do avesso. Ele quer começar perfeito para o negócio iniciar. Então ele gasta tudo para dar R$1 de resultado. O simplório não acredita em nada. Agora quem é simples é diferente. Dá para ver no olhar quando uma pessoa é simples. Uma pessoa que dá desculpa, ela não é simples. Uma pessoa que é reclamona não é simples. Dá para detectar pelos primeiros comportamentos. Uma pessoa que é simplória sempre é vítima. A pessoa que é sofisticada sempre tem problema com o ego. Só de você entender essa frase minha aqui, você bate o olho nas pessoas que trabalham com você, você fala, puta que pariu, não tem ninguém simples aqui. Quando é vítima, é para baixo. Quando é ego demais, é para cima. E o simples? O simples fala, cara, por mais que eu não goste de ser corrigido, eu vou fazer o que você está falando. Em Hebreus, na palavra está escrito assim, que a repreensão no momento é motivo de tristeza, mas produz fruto de justiça para quem o exerce. Eu também não gosto que ninguém me chame atenção, mas eu ouço, saio da frente das pessoas, ou das câmeras, eu falo, esse cara está certo. Só um coração tratável dá conta de fazer isso. Por exemplo, você no seu casamento, sua esposa fala um negócio para você, você não gosta de ouvir, eu estou do seu lado. Você como homem tem que mostrar que não gosta.
Só que depois você tem que virar e falar sozinho, só você e Deus, realmente essa mulher é chata e está certa. E aí você vai lá e corrige, e não assume não fala que ela está certa não, só muda. Aí ela para de falar, ela vai dar aquele sorrisinho e está tudo certo. Agora nós homens, nós não vamos ficar abrindo o jogo que nós estamos errados. Nós nascemos errados. Você orou um dia, você não falou para Deus, Deus me dá a mulher certa. Foi tão certa que ela nunca erra. Pra você ter a noção que Deus atendeu o seu pedido, ela nunca erra, então é ela a mulher certa. Você nunca assuma, só vai corrigindo, até ela cansar e caçar um BO com o menino, com o cachorro, para outra banda. Então o que acontece? Se você tiver o coração aberto, você vai falar, cara, eu reconheço que eu preciso de ajuda, eu tenho que assumir para vocês, mesmo tendo um negócio desse, multibilionário, eu preciso de ajuda. Por isso que eu sou 100% aberto a conectar outros ecossistemas, por isso que eu sou 100% aberto a acelerar a empresa dos outros. Você mexe com o quê? Funerária. Eu toparia ajudar a acelerar seu negócio. Aí você pensa, nossa, então nós temos que matar mais gente. Não. Nós temos que pensar em QR Code, nós temos que pensar em SVA, nós temos que pensar no medo do povo de morrer e vender plano funerário para quem está vivo. O cliente dele não é o morto não paga. O cliente dele é quem está vivo e morre de medo de morrer. Pelo que eu sei, 99% do povo tem medo de morrer. Ou seja, nós temos que criar planos onde essas pessoas compram esses planos. E aí que está o detalhe, a gente vai usar mecanismos de disparo, a gente vai usar automação, não sei o que, vai usar tráfego pago, nós vamos fazer o quê? Nós temos que fazer um monte de coisa, um monte de teste, até achar onde tem petróleo e acabou, acelerou o negócio. O que acontece? Eu quero ser dono de funerária? Não, mas acaba encontrando um coração no meio do caminho. Aí daqui uns dias você vê, o Marçal está mexendo com funerária. Não, o Marçal quer ferrar com tudo, ele quer estar em tudo. Quero não. Tem muita empresa que eu peguei e acelerei, que eu simplesmente dei meu melhor, dando tudo que eu tinha, só que uma coisinha que eu peguei dele, pagou tudo. Uma coisinha que eu vi a empresa dele fazendo, eu falei, agora coloca nas minhas 4 principais. O Antônio já viu o jeito que eu sou. Tem empresas do meu grupo que dão os prejuízos desde o primeiro dia, só que elas são mineradoras de dados, elas entram no mercado me dando prejuízo, só que eu cato tudo que eu quero para levar para os meus principais negócios. Eu não sei se vocês sabem o que significa isso. Tem gente que compra empresa só para pegar os dados, tem gente que compra empresa só pelos funcionários, tem gente que compra empresa só por causa da tecnologia. Então, minha sugestão para vocês, estejam conectados em ambientes onde isso é 100% aberto, onde as pessoas querem acelerar você. Fala assim, ó, eu preciso acelerar os meus negócios e desacelerar a minha vida. Por quê? Porque você está acelerado e o seu negócio está empacado. Tem mais doido que eu já vi, essa equação não fecha. Você tem que desacelerar como pessoa. Você vai aprender a jogar tênis que dia? Levanta a mão quem joga tênis aí. Vocês não são empreendedores, vocês são trabalhadores, moço. Beach tênis não, filho. Não serve não. Na hora que você dominar a raquete, você vai ver que é porque é o seguinte, o que você precisa de habilidade para jogar beach tênis? As 2 habilidades. Para jogar tênis você precisa de 15. Só porque você falou isso, eu te dou um desafio, aprender tênis em 30 dias. Você vai gravar, mandar para o Antônio. Como é que você chama? Estela. Estou esperando o vídeo daqui 30 dias. Você fazendo isso aqui, ó, paradinho aqui, ó, tornozelinho aqui, ó. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai girar o punho. Vai fazer isso aqui. Ó, primeiro, 1, 2, 3, 4, 5. Se você fizer isso aqui num vídeo de 30 dias, sabe o que você vai sentir? O que eu senti, o que o Antônio sente, o que todo mundo sente jogando tênis. Quando você vai aprender, você fala, eu sou burro, eu não consigo aprender isso aqui. A pessoa olha na bola, parece que ela está... Aí você fala, cara, mas não faz sentido, como é que essa pessoa joga desse jeito? Aí você bate na bola, parece que você acabou de chegar do inferno, alguma coisa está errada na sua vida, você não consegue. Por quê? Porque você tem que fazer, tem uma habilidade que chama propriocepção, que quase ninguém é bom nisso, que é projetar seu corpo no espaço. Quando você bate a bola e você penteia aquela bola de tênis,
Você bate nela assim, ela gira para frente, quica no chão e explode. Aí você fala, eu sou inteligente. A primeira coisa no tênis que é desagradável é você saber que você é burro emocionalmente. E você quer quebrar a raquete, inclusive, porque ela não funciona na sua mão. E a segunda sensação terrível é na hora que você põe essa bola no fundo da quadra. Você fala, cara, eu sou uma máquina. E aí que está o detalhe. Quantos aqui esquiam? Levanta a mão. Dá uma desculpa, fala assim, mas nem tem neve no Brasil. Vai, fala. Eu esquio umas 5 vezes por ano. E para mim é o melhor esporte de todos. Só que você parece que é empreendedor, mas eu vou te falar as coisas que os empreendedores mundo afora faz, você não faz. Tem um golfista aqui, ó. Eu nem vou perguntar de jogar golfe. Quantos jogam golfe aqui? 1, 2, 3, 4. 5 pessoas. Olha que interessante. Marçal, mas isso não é da nossa cultura. Então é isso que eu queria te falar. Você está num momento onde você pode pegar as melhores coisas de todas as outras culturas. Você quer continuar na cultura ruim. Você quer continuar fazendo coisa que não vai te fazer prosperar. Sabe onde que eu faço grandes negócios? Jogando tênis. Sabe onde que eu faço grandes negócios? Jogando golfe. Eu não estou caçando esse trem eu não quero ficar internado dentro da empresa. Não quero. Você quer? Então presta atenção. Se você não tiver sistema suficiente para carregar sua empresa no bolso, você vai ser carregado no bolso por ela. É você que vai inverter. Então a cabeça tem que mudar. Você tem que estar instigado agora. Você tem que estar assim, cara, o que tem que fazer? Cara, você tem que aprender BI correndo. Você tem que ficar apaixonado em KPI e ficar olhando os indicadores. Para você ver, eu nem tenho meta nos meus negócios. Mas eu amo indicador. Eu amo gente. Eu gosto de pôr a energia de todo mundo para cima, porque gente com energia lá em cima dá tudo que pode. Agora tem gente que tem um povo ruim e quer bater meta. Não bate. Não bate. Não tem como bater. Se a sua cabeça não for lateralizada com as habilidades, com experiências, com competências, com micro resultados constantes, você vai ficar sempre olhando para sua empresa. Eu já sei o que você fala. Essa empresa é uma bosta, esse funcionário é ruim. Todo funcionário de um empreendedor é feito imagem e semelhança dele. Todo mundo é imagem e semelhança sua. Não, eu não concordo não. Então por que você contratou? Você tem que pôr uma régua, você é a régua. É simples. Então, alguns de vocês vieram aqui atrás de solução. Tem gente que vai sair com o network daqui, com o negócio fechado. Tem gente que vai ser acelerado por nós. Talvez você nem saiba, mas você vai ser acelerado por nós, alguns de vocês. E essa aceleração ela é muito simples. Você tem que estar pronto para deixar algumas coisas dessa cultura empresarial sua que não dão resultado, começar a construir uma cultura nova. Eu falo para os meus filhos, vocês já perceberam que a cultura aqui de casa é diferente da cultura da casa dos seus amigos? Por exemplo, ontem eu cheguei depois do futebol, quando eu chego tem uma criança lá em casa no horário bem avançado. Eu falo, filho, ele, não, eu preciso terminar aqui o negócio das figurinhas. Deixa eu falar um negócio. Amanhã, cara, o horário aqui é cultural. Aí o amigo ouviu e falou, tchau, Lourenço, tchau. Eu abracei ele, beijei e falei, quando você tiver sua casa, você tiver maturidade para tomar essas decisões, você toma lá. Aqui em casa você não faz isso. Aqui em casa é cultura. Até o lugar de sentar na mesa é cultural. Os funcionários, os caras seguem a cultura à risca. Lá em casa, na hora do almoço, não pode ninguém nem movimentar dentro da casa. Tem 4 andares, os funcionários ficam em uma, a nossa área social é no segundo, a área íntima no terceiro e no quarto é onde tem jogos e tudo. E aí eu falo, cara, não ande na nossa casa, o momento mais sagrado é a gente na mesa, então ninguém passa. Tem uma culturazinha assim, ó, básica. Você começa a assistir alguém que é dono de cultura, ele leva isso para dentro da empresa. Nas nossas empresas, eu falo para todo mundo, pode ir embora no pôr do sol, vai ter um pôr do sol na sua casa. Tem gente que vem com a cultura de querer ficar na empresa até de madrugada. Eu falo, cara, começa a desligar as luzes desses prédios. Você não está entendendo. Eu que sou o dono, eu não quero que você fique. Só que a cultura é tão forte de não valorizar o pôr do sol, que é a viração do dia, não valorizar a própria casa. Tinha uma advogada que eu chegava, às vezes terminava um evento, só uma questão de evento,
Eu saía 10, 11 horas do evento, ela estava lá trabalhando. Por que você está trabalhando? Tem duas coisas: ou sua casa está ruim ou você é ineficiente. Vai lá, escolhe. Não vai assumir que é ineficiente, né? Lá em casa está ruim. Eu falei, então, só está ruim porque você não está lá no horário. Se você for lá no horário, vai dar certo. Vamos embora para casa? E aí, como a gente muito próximo, eu ligo para o marido e falo, tem como você buscar sua mãe aqui? Porque o stand de serviço, eu até tenho muito processo, mas não é desse tanto não. Sua mulher quer trabalhar aqui, ela está fugindo de casa. Você deve ser um péssimo marido. Aí os caras, está doido, mas por que você está falando assim? É porque eu estou falando a verdade para ela, agora eu tenho que falar para vocês têm que resolver, porque senão essa casa vai ser mais uma que vai desmontar. E depois, né, passado alguns anos, você tinha razão. Estava um fio aquele ali. E é engraçado porque eu, empresário, uau, você trabalhando para mim. Deixa eu te falar, quem trabalha demais é ineficiente, meu filho. Se é trabalhador de 12 horas por dia, é porque você é ineficiente. Você é mexedor em Instagram, você fica o dia inteiro em WhatsApp. Eu chamo alguns sócios para passar um dia comigo só para ver o jeito que eles são. Bora trabalhar? Vamos. Os caras ficam trabalhando no celular. Eu falei, joga o celular dentro da mochila e abre os notebooks. Ué, mas nem usa notebook. Então volta todo mundo em casa. Eu faço desse jeito. Se você deixar seu celular na sua mão, você não trabalha. Eu guardo o celular na mochila, uso o WhatsApp no computador. Primeira coisa que eu faço, zero tudo. E quase 95% das pessoas eu não respondo. Fala assim comigo, ó, a maioria das pessoas não precisa de resposta. É verdade ou não no WhatsApp? É a gente mandando figura não sei o quê, é Bolsonaro não sei da onde, é Lula que vai mudar. Só de a pessoa ver que você viu. Tem um sócio do time do São Paulo, que ele me chamou para ir no jogo e tal, eu não respondi. Rapaz, o homem mandou uma mensagem: vi que não me respondeu, vou te excluir dos meus contatos, porque eu não quero ser indesejado. Eu, caramba, você me chama para ir ter um momento aí no jogo, ele é chefão lá no time do São Paulo. E o fato de eu não responder, ele veio com essa. Eu, caramba, exclui aí, ué. Um corintiano jamais faria isso. Pra você ver que é frescura de São Paulino. Você insistir até aí, né? Eu te daria meu salário pra você ir lá gritar na torcida. Cara, eu não sei se vocês estão verdadeiramente caçando uma explosão na vida de vocês. Se for só um melhoramento, talvez um evento é o suficiente. Se for mudança, você ficar acompanhando assim, ó, um ano, só acompanhando, não precisa comprar nada não. Agora, se quiser transformação, sabe o que você faz? São 3 níveis, fala assim comigo: melhoramento, mudança e transformação. Cara, transformação, o negócio é diferente. Transformação, anota o que é aí, é anular a etapa anterior. A transformação, você anula a etapa anterior. Eu não quero nunca mais ser aquele cara de cabeça pequena. Eu lembro quando eu era MEI. Aí alguém perguntava, mas por que você é MEI até hoje? É porque se eu subir, eu vou pagar imposto. Cara, deixa eu te falar, é bom demais pagar 5 milhões de imposto. É bom demais pagar 10 milhões de imposto. Quando você paga, você olha e você fala, cara, eu sou uma máquina de fazer riqueza, porque eu achava que nunca teria isso na minha vida, eu estou pagando isso aqui de imposto. Eu lembro a primeira vez que eu paguei 5 milhões de imposto, fui falar para o meu sogro. Meu sogro não acreditou, ele pediu para ver a guia que eu paguei. Abri no banco, mostrei para ele, ele quase caiu para trás. Ele trabalhava o ano inteiro para faturar 5 milhões. Na hora que ele olha e vê eu faturando, eu pagando num único mês 5 milhões de imposto, aí ele respeitou. Estão alguns anos. O que acontece? Se você estiver em ambientes onde te obriga a ter crise, e na crise você vai ter que se estabelecer. O Salomão falava o seguinte: é na crise que se conhece um fraco. Você está num país que tem crise já tem 500 anos. E antes de ser esse país, já estava em crise de novo. A terra está em crise desde quando Adão e Eva saíram do jardim. E a crise só vai acabar, está lá em Apocalipse 20. Só vai acabar depois que o próprio Deus voltar e descer aqui na terra. Daqui até lá você tem que ser especialista disso. Você tem que caçar a jeito de ser mais eficiente o tempo inteiro. Anota aí o tripé da eficiência: tempo, qualidade e custo. Você tem que gerir rápido, tem que ser com custo adequado e tem que ter a qualidade. A eficiência tem um tripé: tempo,
qualidade e custo. Tempo, qualidade e custo nada mais é que eu não poder puxar demais para um lado e tirar do outro. Então é o sistema de freio e contrapeso. Vou comprar um negócio barato demais, mas leva 6 meses para chegar, quebrou o tempo. Não, o negócio é amanhã e barato, mas a qualidade é baixa. Não dá, você tem que entender que a eficiência tem que balancear esses 3. Então o tempo, a qualidade e o custo. E aí que está, a maioria das pessoas não sabem tomar decisões balanceando esses 3. Sempre é barato demais, sempre o custo é barato, ou é barato demais, qualidade baixa, ou demora demais. Não, acha o ponto de equilíbrio dos 3 que você vai ver aonde que mora a eficiência. E aí que está o detalhe. Vocês vieram para cá, foi para ser transformados ou melhorados? Então transformação é o seguinte: não aceita voltar para a sua empresa do jeito que você era até ontem. Não, fica indignado. Cara, por que não tem processo aqui? Por que não tem um livro aqui, não tem um playbook de venda aqui nesse trem? Por que ninguém segue fraseologia de nada? Por que ninguém está discutindo conversões aqui? Por que ninguém está discutindo os KPIs aqui dentro da empresa? Por que a gente não está agora olhando um sistema para colocar nesse negócio? Por que a gente não tem automação em IA? Por que nós não estamos gastando pelo menos, não sei o volume seu de dinheiro, mas se for pouco, por que nós não estamos gastando 10 mil aqui de tráfego pago por mês? Por que nós não estamos gastando 100 mil? Eu e o Antônio, a gente tinha um cara que a gente ficava indignado, que ele gastava 70 mil de tráfego pago por mês, e a gente achava que aquilo era o fim do mundo. Passado 12 anos, eu já gastei 100 milhões de reais em tráfego pago. Se você contasse no meu passado que o meu futuro eu ia ter feito só de investimento em tráfego pago 100 milhões de reais, não ia acreditar nunca. Você lembra da nossa cara? A gente era concorrente nosso, e a gente falando, cara, como que o cara tem coragem de pôr 70 mil todo mês? Isso dá 800 mil reais no final do ano, velho. E não tinha jeito do cara vender, né? Não, era assim, ó. O Facebook dele era o povo brigando, né? O povo xingando porque não tinha a roupa do cara, e nós tentando chamar a atenção do povo. E ele assim, 70 mil por mês, e programa de ratinho, aqueles programas do ratinho custavam 70 mil reais cada inserção. 70 mil reais. Por isso que era aquela loucura, né? Por isso que era aquela loucura. E a gente não entendia. Só que por quê, né? A gente ficava num lugar onde ninguém trocava ideia. A gente juntou para trocar ideia e começou a virar o terror. Depois que nós viemos aqui para essa tal de São Paulo, aí o negócio mudou. Aí foi um pouquinho diferente. Se você quer ser realmente transformado, anota aí. Pelo menos 12 novas dores. Dorzinha em 3 esferas, no espírito, na alma e no corpo. Por exemplo, eu fazendo um exercício de desapego com a empresa, eu fiquei 44 dias sem entrar no prédio da minha empresa, aqui em Alphaville. Cara, tinha dia que dava vontade de chorar, porque eu falei, eu vou treinar a gente para não ter que ficar aí. Prédio maravilhoso ali, ó, o domo da plataforma, todo espelhado, prédio de mais de 60 milhões de reais. Eu passava na porta e eu falava, vou entrar. Não, você não vai entrar não, você vai fazer um exercício para você não precisar de vir aqui. E aí o que você faz quando você não vai na empresa? Abre o Zoom todo dia. Sabia que é mais eficiente você ficar 15 minutos no Zoom com seus líderes da companhia do que você ficar 8 horas de serviço dentro da empresa? É mais eficiente porque você abre o Zoom e fala, e aí, o que você fez? O que deu errado da semana passada? O que você vai fazer? Tá bom, estou anotando aqui, hein? Semana que vem tem o follow-up, é nóis, tchau. Aí você já chama o outro no Zoom, chama o outro, individual. 15 minutinhos, sem conversa fiada, não pode me contar a história. Vocês vão entender porque que eu falo, vá direto do como. Que a pessoa fala, deixa eu te contar a história. Lá em Rubiataba, história não, dá só os dados. Me dá os dados e as ações, e amanhã a gente fala de novo. Alguns sócios, cara, eu não posso esquiar. Eu falo, pode. Você vai acordar cedo aqui no esqui, vai ligar para o time lá no Brasil, você vai falar rapidinho com o time inteiro, e depois você chama os caras que precisa falar. Repete comigo, na hora que você estiver rodando de jeitinho, você lembra que eu te ajudei e te ensinei isso, tá? Fala assim, 15 minutos no Zoom com os líderes vale mais que 8 horas de desfile meu dentro da empresa. Aí todo mundo chama você de gato, e o proletariado gosta de falar isso, que eu já fui. O gato, porque os ratos é nós.
que acontece? Quando o gato passa, os ratos ficam quietinhos. E você desfilando, tem gente que fica 8 horas desfilando. Vai lá na operação, passa ali, põe impressão no fulano. Isso não multiplica talento. O que multiplica talento é você pegar e falar, cara, o que você precisa de ajuda? Realmente eu preciso de ajuda. Então, vai lá, você vai fazer isso, isso, isso. Vamos bolar mais um plano? Vamos, tá, tchau. Desliga a ligação com o cara. Você fica muito mais presente do que só 8 horas de desfile. E aí você vai poder esquiar comigo, com o Antônio. Aí a gente vai poder jogar tênis. Aí nós vamos poder ficar 4 horas num campo de golfe. Aí é a doideira. As coisas mais loucas que eu aprendi sobre imposto até hoje foi com os velhos de 70 anos jogando golfe. Eles não conversam outro assunto. 3 assuntos que os velhos falam no golfe: mulher, imposto. O que era o terceiro? É o quê? Não, doença não. Não, e bebida. Porque golfista das antigas, eles jogam para ver o outro perder, para pagar o uísque no final. Os velhos é um tradicional, né? A galera, é porque tradicionalmente foi feito na Escócia o golfe. Ele, no buraco 18, quando termina, se você ganha, o outro tem que pagar o uísque. E aí virou essa cultura no mundo inteiro. Então quando termina, eu nunca fiquei para essa conversa. Eu não gosto disso. Então na hora que termina, eu já pego meu ataque e vou embora. Mas a galera, é ou não é? Olha que doido, ó. A garrafa de uísque tem 18 doses, uma para cada buraco. Só para você ter uma ideia, o uísque é isso, é culturalmente no golfe. E as conversas são sempre essas. Qual que eu me interesso? Mulher eu já tenho uma desde os 15 de idade. Bebida nós não gostamos. Imposto eu gosto, eu quero saber como é que arruma. E só para você saber, quanto maior a sabedoria você tiver nesse assunto, sempre você vai pagar menos. Não tem nada ilegal. É muito dinheiro que você precisa salvar, que você não salva. O americano fala assim, né? Save money. Você tem que salvar o dinheiro. E às vezes você não ouve pessoas falando disso, então você faz de qualquer jeito. Às vezes você ter 2 ou 3 empresas sabe mais barato que você ter uma. Você criar um ecossistema onde as empresas fazem coisas entre si, fica mais barato o imposto. Aí você fala, não, minha empresa fatura pouco. É isso que eu queria te explicar. É no pouco que você tem que fazer mesmo, para você ser colocado no muito. Senão você não vai. Então se você quer ser transformado, você tem que anular a etapa anterior. O que é uma dor nova? Quem é de fora de São Paulo? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha que interessante. A maioria vem de fora. Uma dor nova, você precisa vir mais vezes por ano aqui. Eu não ficaria esperando um evento, eu já marcaria. Vou 7 vezes no ano lá em São Paulo. Vou 7 vezes no ano para fazer conexão, para ir em evento. Por exemplo, alguns de vocês vão acelerar as empresas de vocês. Quantos aqui gostaria que eu e o Antônio pessoalmente acelerasse a empresa sua? Levanta a mão. Então vamos lá. A gente consegue acelerar a sua empresa sem acelerar a sua cabeça? Então vamos lá. Para acelerar a empresa, eu tenho que desacelerar a sua cabeça. Eu preciso, e o Antônio, que o coração esteja aberto, e a gente precisa desprogramar algumas coisas que você está fazendo errado. Então, aí que está o detalhe. Entra na sua listinha de dor. Ó, dor, vim aqui mais vezes, conectar com gente, entrar em mentoria, escrever um livro. Aí você fala, mas o que tem a ver escrever um livro? Não é obrigatório, mas depois que você escreveu o seu livro, Antônio, o que aconteceu com você? No prefácio seu agora. Ó, depois que todo mundo que anda comigo tem que escrever livro. Todo mundo que anda comigo anda de Rolex. Ou melhor, tem um Rolex e depois do Rolex. Tem todas as etapas. Mas não, por que você faz essas coisas? Vou te ensinar. Você compra o Rolex, aí você pega o Rolex, põe no braço, você se vê diferente. Você fala, cara, eu tenho valor, eu me enxerguei. Porque para fazer para os outros você sempre fez, para você não faz. Para fazer para 10 pessoas da sua família, seus irmãos, parentes, você dá até mais do que o Rolex, sim ou não? Agora vai lá e compra o Rolex para você. Não. Autoimagem isso aí. Aí aula 1, compra o Rolex. Todos os meus sócios, vai todo mundo, pode perguntar para todo mundo. Aí os caras metem o Rolex no braço. Quando termina, o cara está feliz, ele fala, eu sou brabo mesmo. Aí eu falo, agora doa o Rolex. Não, deixa eu te falar, a sensação de comprar é uma coisa, doar é 10 vezes mais potente para a sua alma. Porque quando você dá valor em si mesmo, você fala, agora é o seguinte, eu vou transferir para você. Aí eu não tenho apego naquilo.
Eu já doei 80 Rolex, mais de 5 milhões de reais. Marçal, aí você gosta de Rolex? Você tem Rolex? Não. Meu relógio mais barato é um Patek Philippe de R$500 mil. E você não quer Rolex? Não quero. Eu quero me livrar disso. Para mim é um pão francês. Você é muito snob, Marçal. Como é que você fala isso? É para te mostrar o nível que você está. Na minha cabeça é um pão francês. Aqueles que você corta no meio, põe manteiga e esquenta na chapa. Não quero. Tanto é que eu não tenho nenhum mais. Zero. Onde você quer chegar com isso, Marçal? Se você quer ser transformado a ponto do Rolex virar um pão para você, é porque você entrou em desapego emocional, mas você cumpriu as etapas. Não é só você fingir que não é nada. Olha lá, ele está falando que fez o exercício. Cara, deixa eu te falar, é a coisa mais assombrosa quando você sabe de alguém que tem o resultado e você só vai lá e segue. Tem gente que está aqui agora e que o cérebro fecha na hora quando eu falo isso. O que Rolex tem a ver? Cara, faz com qualquer outro relógio, filho. Faz só aquilo que te dá medo. Faz de um jeito que você vai olhar e vai falar: ai meu Deus, eu sei que sensação que é essa. Eu tenho saudade de quando eu era pobre, rapaz, que hoje eu não tenho que fazer nada disso, eu só dou ordem. Você começa a vida sonhando, depois você deseja, depois você só dá ordem. Lembra disso? Qualquer coisa que eu quero fazer nem entra no campo do desejo. Vai entrar para quê? Vem um trem na minha cabeça, eu falo: vai lá, compra esse trem para nós testar. Eu desejo isso de todo o meu coração, mas vai ter que dar uma crescidinha na vida. Primeiro você tem que enxergar quem você é. Quando você enxerga quem você é, já era. Aí não tem como. Então assim, vocês querem acelerar os negócios, nós precisamos desacelerar vocês. Minha visão, da maioria das pessoas que falam que são empreendedoras no Brasil, é de gente com enxada na mão e capim alto. Vou falar uma coisa: você nunca viu um trator que vem e passa em cima disso, não? Então eu vou comprar um trator e eu que vou. Mas nunca parou para pensar que é melhor nós esquiar e um tratorista fazer isso para você, não? Não é possível que você não entende o que eu estou falando. Que prazer é esse de ficar preso num negócio? Não é empresa, é eu presa. É eu presa, eu sou a presa. E você sabe, né, que todo mundo te ama lá na empresa. Se der errado, a lista quirografária de gente que vai te processar é absurdo. E você sem lucro, mas tem que pagar o salário, sim ou não? Sem lucro tem que pagar o governo, não tem? Faz algum sentido pagar imposto de uma coisa que não tem lucro? Faz sentido ou não? Zero? Espere por mim, em breve não vai ser assim. Não tem lógica ser assim. Quem tem que pagar é quem está usando. Quem está produzindo não tem que pagar nada. Quem está produzindo não tem que pagar. Nos Estados Unidos é assim, pô. Você vai pagar lá na hora, está lá felizão, $1.200 o iPhone, beleza. Toma aqui os 1.200. Ah, mas por que saiu 1.400? Porque 200 é você que vai usar, você que paga o imposto. Não é mais inteligente ou não? Por que um monte de gente quebra? Porque tem que pagar o salário, tem que pagar o imposto e o lucro. Que você foda o lucro, não tem que ter lucro não. Aí que é o B.O. A mentalidade nossa é torcida, véio. Mas nós somos o povo que deixou isso acontecer. Então vocês querem, eu vou mentalizar com vocês agora. Sugiro que vocês façam, anote isso aí, fazer isso todo dia, enquanto você estiver vivo. 1 minuto por dia, todo dia que você acordar. Nós vamos mentalizar. E essa mentalização, vamos todo mundo ficar de pé, fica de pé aí. Nós vamos mentalizar a sua empresa acelerando e você desfrutando mais, você aprendendo coisas novas, você levantando, multiplicando o talento que você tem. Talvez não toque o seu coração, andar com a gente ou fazer qualquer outra coisa diferente, mas posso falar? Você vai me agradecer se isso for real. Se a sua cabeça sintonizar na realidade, você vai falar assim: era isso que eu vim buscar mesmo. Não sei se você sabe, seu espírito veio para cá para uma coisa, sua alma veio para outra e seu cérebro veio para outra. Você sabe ou não? São 3 motivos que você tem para estar aqui. Se eu fosse você, eu começaria pelo espírito. Só no final faria o que o cérebro quer. O cérebro quer poupar energia. O cérebro não quer progresso, não quer mais problema, não quer mais nada. Eu vou te contar um segredinho que me trouxe até aqui. E o que eu vivi até agora não é nem a sombra do que há de vir. Eu quero mais um BO, mais um problema para minha vida. Alguém pergunta por quê? Pergunta? Porque eu vou achar alguém no caminho para cuidar dele. Eu pego o BO, eu arrumo a primeira vez, treino alguém e falo: agora é com você esse problema aí. E eu te dou um percentual, eu te dou um salário para você cuidar para mim.
Não faz sentido. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve.